O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, voltou a criticar o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, por conta da destinação de recursos ao estado de Mato Grosso, que, segundo Lira, estaria sendo beneficiado. As afirmações ocorreram ontem à noite, durante um jantar promovido pelo portal Poder 360 em Brasília. Segundo a publicação do portal de notícias, Arthur Lira criticou a destinação de emendas que somam 135 milhões de reais para cidades do reduto eleitoral do ministro da Agricultura. Abre aspas, Fávaro é ministro só de Mato Grosso? Não há críticas da imprensa quando ele faz isso, fecha aspas. Em um outro momento, o presidente da Câmara teria sugerido que Fávaro deixasse o ministério, abre aspas. Como ninguém comenta isso? No Planalto disseram que vão cancelar. Está sem ação, no lugar dele sairia do ministério, fecha aspas. Essa não é a primeira vez que Lira critica o ministro da Agricultura. Em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, em 31 de julho, sem citar o titular da pasta nominalmente, o presidente da Câmara ressaltou a distribuição de emendas que teria privilegiado estados de ministros do governo. Eu não acho justo que você ache justo que é melhor que um ministro que não teve um voto, não fez concurso público para ser ministro, mande 150 milhões para 7 estados, 7 municípios da cidade dele, usando o mesmo orçamento que você chamava de secreto ontem. O senhor está se referindo a quem? Eu estou referindo a você. Não. Estou dizendo agora, não é de ontem, não. Sobre as destinações das emendas por parte dos ministérios e uma certa cobrança do Planalto citada por Lira, nós pedimos uma posição à Secretaria de Relações Institucionais, órgão com status de ministério e responsável pelo relacionamento do governo com o poder legislativo e partidos políticos. No entanto, a assessoria não confirmou valores e pediu que nossa equipe procurasse o Ministério da Agricultura, coisa que fizemos, é claro. Questionada sobre as falas de Lira, a assessoria do ministro Carlos Fávaro não se pronunciou. E quem já está aqui conosco para comentar essa crítica do presidente da Câmara ao ministro Carlos Fávaro e essa relação entre Legislativo e Planalto é o diretor executivo da Action Relações Governamentais, o João Henrique Rummel. Rummel, boa noite. Eu queria que você falasse um pouco, comentasse essa declaração do Lira, né, em relação ao Fávaro, né, se fosse ele, deixaria o ministério. Será que isso já tem embutido aí uma pressão do Legislativo para essa reforma ministerial em troca de votações importantes do governo? Boa noite, é um prazer tê-lo aqui, Rummel. Boa noite, é um prazer estar novamente com vocês aí. Olha, eu acho que a gente está vivendo um momento importante. Eu acho que o Lira está utilizando o Fávaro para mandar um recado para todos os ministros, no qual, quando o orçamento secreto foi julgado inconstitucional, quer dizer, a emenda de relator foi colocada inconstitucional, eles fizeram uma regra em onde eles distribuíram o dinheiro entre as emendas individuais, as emendas de bancada e as emendas de comissão. E esse dinheiro foi colocado, que é uma orientação do Congresso para que os gastos sejam feitos. O Lira defende que essa é a maneira mais democrática, que chega mais perto da sociedade, dos seus eleitores, das suas ansiedades dentro desse processo. E ele tem o medo, tá certo? Que essa atitude que ele fala que o Fávaro destinou recursos que eram do Congresso para as emendas políticas dele, não se contagie em outros ministérios e que seja respeitado a regra de que eles colocaram para onde tinha indicado isso. Então, eu acho que a crítica não é ao Fávaro, mas é um alerta a todos os ministérios que vão ter que respeitar esse acordo e a aplicação dos recursos. Quanto à questão da reforma ministerial, eu acho que o Congresso, os líderes, estão esperando uma postura do executivo, do Lula, para saber qual vai ser o tamanho da Câmara, realmente, dos líderes da Câmara dentro do governo. E na participação com ministérios, segundo escalões, empresas e bancos. Tá? Então, eles estão aguardando. O Lula prometeu e vai ter que entregar. Eu acho que o arcabouço hoje, que a gente está votando,
que na minha opinião, foi utilizado para barganha, ele já está bem encaminhado e estão aprovando não o que o governo quer. Por exemplo, eles tiraram a emenda do Randolph, que dava mais 40 bilhões para gastos, eles tiraram do teto o Fundef, o fundo do Distrito Federal, que também não era o que o governo queria, tá certo? Então, quer dizer, eles dão com a mão e tiram com a outra o poder e vão cada dia mais se empossando, porque essas duas coisas elas podem ser modificadas por PLN, tá certo? Elas podem voltar a ser um debate com um novo PLN, onde o Congresso pode votar isso desde que o Executivo cumpre os acordos e coloque a Câmara no seu devido tamanho, na sua devida importância dentro do Executivo. Então, eu acho que a sinalização está sendo bem clara. Ainda mais porque, só para colocando hoje na pauta, tem duas medidas provisórias de suma importância para o governo. Quer dizer, que são o salário mínimo, tá certo? E os recursos, a tributação de renda dos recursos aplicados lá fora, nos offshore. E a pergunta toda que eu faço é o seguinte: essas medidas provisórias caducam dia 28, segunda-feira. Se não votar hoje, será que vai dar tempo de votar no Senado a semana que vem, só na É. segunda-feira? Ou volta amanhã para o Senado votar na quinta-feira sem poder discutir nada? É mais aquelas brigas de poder, onde nós estamos vendo aí nesse determinado momento. Você, E, mais uma vez, coloco para vocês, nós estamos definindo como é que vão ser os procedimentos futuros nessa relação de poder entre o Executivo, a Câmara e o Senado. você citou aí a questão da votação do arcabouço fiscal. Nós temos, inclusive, imagens lá direto de Brasília, né? Nesse momento a votação está acontecendo, aí está o Arthur Lira falando. E é engraçado, né? Porque ontem ele falou que vai ser difícil votar o arcabouço essa semana, né? E hoje já aparece aí o Congresso pronto para votar. Só para deixar claro, então, a sua opinião. Você acredita que a votação vai acontecer de forma tranquila, a aprovação vai acontecer, com algumas mudanças vindas do Senado ou não? Então, eu acho que o acordo dentre os líderes já está fechado, tá certo? As emendas, as mudanças do Senado que vão ficar, somente vai ser a retirada do teto de gasto, né, do limite do Fundo Constitucional, o Fundo do Distrito Federal e o Fundef. Sim. Fundeb. Então, isso vai dar, e era uma coisa que o governo não queria. Era uma coisa que o governo preferia ficar fora para ter mais controle e poder utilizar mais recursos em relação a isso. E o que o governo mais queria, além de outras coisas, era a correção do imposto de renda, da inflação, que de julho para dezembro, no qual aumentaria em torno de 35 a 40 bilhões o poder de gasto do executivo, dentro do orçamento. E isso eles não vão aprovar, criando uma dificuldade de qualquer aumento de gasto do executivo em relação a isso. Mas por que eles estão fazendo isso? A Câmara tem a possibilidade de melhorar isso lá na frente. Certo. Para isso, o governo vai ter que apresentar uma nova tese, alguma coisa nova, e quem tem que aprovar é eles. É mais uma forma de pressão para que o Lula tenha que cumprir os possíveis acordos que eles fizeram de cargos dentro do Executivo. Vamos aguardar aqui o resultado que nos trará o Congresso da votação do arcabouço. Obrigado, Rômio, pela sua análise aqui. Uma boa noite e até uma próxima. Até uma próxima, boa noite. Valeu, boa noite.